Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! El professor Silvano Barbosa. Fala, galera! El mentor Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Anderson Magu, está conosco. Fala, bonitões! Começa agora... Peraí que eu já tô atravessando aqui, já tô confundindo os dias. Anderson Magu é o CEO da Stock Soluções Inteligentes, empresa com foco em segurança eletrônica para condomínios comerciais e residenciais. É formado em publicidade e dedicou grande parte da sua carreira ao mercado de audiovisual, passando por grandes emissoras de TV. Atualmente faz MBA em gestão pública e uma pós-graduação em segurança pública e privada. Também é o criador do podcast MagoCast, um podcast com resumo semanal das principais notícias da segurança e tecnologia. Muito bem-vindo, Magu! Valeu, galera. Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? E o nosso tema de hoje será comunicação fora da caixa. Magu, antes de a gente entrar no tema, conta um pouco pra nós da tua história, da tua trajetória. Cara, é muito louco isso. Eu sou empreendedor, eu acho que desde que eu nasci. Eu acho que a memória mais antiga que eu tenho, e um vendedor nato, né? A mais antiga que eu tenho é que com 7 anos de idade, 7, 8 anos, eu já dava um jeito de recolher o jornal da galera nos vizinhos e vendia perto de casa, porque eu entendia que aquilo ali eu diminuía a quantidade de lixo na rua e ainda conseguia fazer dinheiro, né? Porque eu acredito que as pessoas têm que fazer o dinheiro e não ganhar. Isso é uma coisa que eu já carrego e isso foi norteando a minha vida de empreendedor. E quando eu fui para começar a fazer faculdade, o meu pai achou que eu ia fazer engenharia, mas eu já tinha sido picado pela mosquinha ali da comunicação e fui fazer publicidade na São Judas, que é uma universidade que eu amo até hoje, tenho grandes lembranças da galera lá, amigos que são até hoje professores. E na sequência fui trabalhar já trabalhei, né? Trabalhava na época já em emissoras de televisão, produtoras, passei por Band, Gazeta, enfim, grandes emissoras de grande renome, né? No Brasil. E quando foi em 2015, eu fui morar num condomínio, e aí que é engraçado, né? Eu já tinha trabalhado com meu pai quando era moleque, meu pai e meu irmão já vinha dessa área de segurança eletrônica, tecnologia, fabricação daqueles painéis eletrônicos que tinha na Paulista, inclusive tinha um bem ao lado do CT, e eu trabalhava, mas eu ajudava ele, mas eu ficava com o passar do tempo, eu comecei a fazer mais parte da equipe de criação, de produção, e isso foi me motivando para entrar na área de publicidade. Só que em 2015 eu fui morar num condomínio, e eu percebi que o condomínio tinha várias eficiências quanto à parte de segurança eletrônica, câmera, portão, esse tipo de coisa. E aí é o lance do empreendedor de oportunidade. Eu percebi que ali havia uma oportunidade de negócios que não era bem explorada, bem aproveitada. Conversei com a síndica na época, ela falou, se você quiser fazer, pode fazer, e a gente negocia e conversa. Mas eu não tinha nem ideia, eu tinha um alicate e uma chave de fenda na minha mochila. Aí eu chamei meu pai, chamei meu irmão, falou, vamos fazer assim, assim, assado? Beleza. Eu já tinha empresa aberta, que eu prestava serviços para outras pessoas, outras empresas. Eu mudei o KNAI para ficar focado, né? Mas eu era MEI, ficar focado na área de segurança eletrônica. E, cara, no primeiro ano eu já não pude mais ser MEI e já consegui em poucos meses faturar R$200 mil. Foi um negócio assim, para mim, que foi absurdo. De um alicate, chave de fenda, ter um faturamento que para mim naquele momento era assim, extremamente surreal. E as coisas foram caminhando, e aí a gente chega hoje, né? Em 2021, e eu senti a falta de contribuir ainda mais para o mercado, não só atendendo a questão da segurança, mas agregando valor mesmo, ajudando pessoas, levando comunicação, formação. Então eu resolvi montar o MagoCast, que é o primeiro podcast do mundo, com resumo semanal de notícias, as principais notícias do mercado. E aí eu chamei um amigo, eu chamei de gordão, que é o Ale Freitas, para me ajudar também. Nós fizemos 4 pilotos, né, que são
para quem não está acostumado com esse linguajar, são formas, né, de você tentar achar um formato para o programa, até que a gente achou e foi demais, né? Algum tempo depois, o CT, né, CT Segurança gostou da ideia e chamou a gente para fazer essa parceria, e cá estamos novamente participando agora do CT aqui do podcast do Fala Galera, né? É sensacional isso. Magu, muito show. E assim, dentro da estratégia de realmente levar conteúdo como forma de educar o mercado e também de mostrar o trabalho de vocês, né? Quais foram os desafios que você teve até em encontrar que conteúdo mostrar para chegar nesse desafio de falar, puxa, conteúdo semanal, que a gente sabe que não é fácil, com as principais notícias, levantar isso, mas qual foi o desafio de vocês dois de falar assim, cara, o que a gente mostra para o mercado que tenha valor? Cara, é difícil, né? Porque a gente tem que fazer um filtro, né? Embora eu tenha a formação em publicidade, e eu tenho o MTB também, que antigamente a gente chamava de DRT, em jornalismo. Então eu cheguei a trabalhar algumas coisas, fazer matérias, enfim. Então eu tenho um crivo muito grande de saber o que eu vou passar para as pessoas, que vai agregar conteúdo, que não é uma notícia falsa ou uma notícia tendenciosa que pode induzir o erro. Então a gente faz uma checagem muito grande e tenta pegar sempre de veículos que são mais conceituados, né? Então, por exemplo, uma das grandes fontes de informação para a gente é a própria revista Segurança Eletrônica, que é especializada no segmento de segurança eletrônica, né? Já está embasado no mercado, tem renome, então isso me dá muito mais respaldo. A gente olha ali o que é realmente relevante para o nosso entendimento naquele momento. Por exemplo, o lançamento de um equipamento X. Às vezes é um equipamento que não vai ter tanta relevância quanto a informação de um IPO de uma empresa do segmento que pode impactar mais em vendas, o lançamento de uma empresa multinacional, enfim. A gente pesa muito isso e também o nosso ponto de vista. Por exemplo, nós tivemos um problema, então eu aproveito o espaço que eu tenho para falar sobre o assunto e despertar, talvez, na direção de alguma empresa sobre esse tipo de situação, um atendimento ao cliente, um pós-venda, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba misturando um pouco sobre essas frentes de trabalho, né? Mas vem cá, vamos falar um pouquinho a respeito, você falou agora há pouco, a respeito do formato, né, de fazer os testes para poder estabelecer um formato, certo? Certo. Tá bom, vamos falar um pouco então do formato de vocês, porque aquilo ali é uma palhaçada, né, cara? Eu concordo com isso, porque até os convidados não estão muito bons, né, Silvano? Pois é, cara. Inclusive você esteve lá, né? Eu estive que lá, fique cara. registrado. Eu estive lá, cara. E assim, tem algumas coisas ali que eu sou obrigado a dizer. Por exemplo, ele para ler uma notícia no celular, ele tem que inclinar a cadeira, porque ele não consegue ler se ele estiver no normal assim, cara. Então, mas falando sério, é muito divertido, né? É gostoso ver que vocês vão entregando ali o conteúdo, mas de uma forma muito legal. Para fazer isso, é necessário alguns passos atrás, né? Primeiro, você está seguro de si com relação à comunicação e também você ter, obviamente, a boa dosagem, como nós aqui temos, de cara de pau e coragem, né, de fazer isso, porque é muito fácil o pessoal criticar, enfim, né, aquela coisa do que a gente já conhece. Como é que vocês estabeleceram isso? Porque eu sei que é da natureza de vocês brincar, ser divertido e tudo mais, né? Mas uma coisa é de ser da natureza, ser dessa forma, outra coisa é colocar isso publicamente num conteúdo, num trabalho. Isso é um trabalho formal, é um formato moderno de trabalho, mas é um trabalho, cara. Vocês gastam horas da semana ali, vocês entregam conteúdo, vocês estão ajudando a formar a opinião das pessoas, né? Como é que foi essa pegada? Eu só queria interromper até para né, Mago, a gente falando de compartilhar conhecimento, tudo isso é muito legal, é aprender, né? Porque você vê, o Silvano agora ficou 10 minutos fazendo uma pergunta, né? Coisa que brigavam comigo, e a gente tá aprendendo a fazer piada ruim. Então essa troca de conhecimento. Bom, mas vamos lá, se você lembrar da pergunta que ele fez, que eu não lembro, eu lembro pra sim. gente. É muito legal isso, né, cara? Você ter a liberdade de colocar a sua personalidade num produto, né, audiovisual. É óbvio que é da minha personalidade ser brincalhão, ser zoeiro, do Alê também. Só que é óbvio que eu tenho a preocupação de falar de uma forma que não seja ofensiva, que seja tipo igual os caras lá do pagode da ofensa que alopra todo mundo, só que depende da pessoa, a pessoa se ofende realmente porque tem uma linguagem própria deles. Então, quando eu falo sobre uma empresa, eu tento brincar, zoar e tudo mais,
mas não ser invasivo, ofensivo ou que dê alguma conotação pejorativa para o trabalho da empresa, né? O meu propósito não é nunca denigrir a imagem da empresa. E a gente pode pensar também que o mercado de segurança, de modo geral, eu não gosto de generalizar, mas enfim, de modo geral, é um mercado careta, é um mercado padrãozão, é tudo, se você olhar o mesmo formato, todo mundo faz praticamente a mesma coisa, só muda alguma outra coisinha do forma de falar e tudo mais, mas quando eu digo mesma forma, é que é muito sério. As pessoas tendem a fazer isso, talvez porque quando pensam em segurança, pensam em militarismo, em normas, hierarquias e tudo mais. E a gente vê agora com essa linguagem de zoeira para mostrar, cara, porque assim, antes de ser um empreendedor, um empresário, comunicador, eu também sou técnico, eu bati muita escada e ainda bato escada, né? Que é na linguagem que a gente fala da rua, é você pegar a escada e colocar mesmo ali para instalar câmera, puxar cabo, arrebentar a mão ali, ter hora para sair de casa e não ter hora para voltar. Então eu conheço a realidade do técnico que está na rua, da peãozada, porque eu sou peão também. Então eu falo de uma forma que eu consiga conversar com o diretor da empresa de uma forma mais erudita, mais polida, mas eu consigo falar, tá ligado, mano? A parada é a seguinte, assim, pá, vamos desenrolar, porque é assim que funciona na rua. A gente não pode ser hipócrita e achar que é tudo muito bonitinho e tal, porque quando chega na rua, cara, a gente vai catar gambiarra, vai desenrolar problema. A quantidade de imagens que eu publico nos meus stories no Anderson Magu, no Instagram, é evidente isso. Porque na rua, cara, acho que eu não sei se é o Adalberto ou é o Cris que fala, né? Na prática, a teoria é diferente. E é isso mesmo. Essa condição de você ser verdadeiro, falar a real e se comunicar entrando em rapport com a tua audiência, sem dúvida alguma, leva esse quê de verdade, né? E aí você consegue, de fato, interagir com essa galera. Isso é muito legal. A gente traz um pouco disso também, né? Você viu no começo desse CTcast, mas no Café com Segurança ele fica um pouco mais evidente, né? Lá no YouTube do CT Segurança, youtube.com/CT Segurança. Mas a pergunta que eu ia te fazer é, o pessoal vê o produto final semanalmente sendo publicado, mas tem bastante pesquisa, né? Tem bastante trabalho que acontece antes disso. Conta um pouco para nós como é que é essa preparação para fazer o episódio. Cara, a gente faz uma pesquisa todos os dias, na verdade. Não tem um dia que tanto eu, Alexandre, não pesquise e não acompanhem os principais meios de comunicação, sejam referentes à segurança pública, privada, patrimonial, segurança eletrônica, lançamentos de equipamentos, enfim. E ao longo da semana a gente vem fazendo essa peneira já, todos os dias, e separando isso é legal, isso é legal, é legal, e vai jogando num funil. Quando chega na quinta-feira, a gente já começa a fazer de tudo isso que entrou, quais são os principais pontos, porque a ideia é fazer um podcast que tem entre 45 e 60 minutos. Para quê? Para ficar dinâmico, não ficar aquela encheção de linguiça. Tem que ser dinâmico, tem que trazer informação, tem que ser relevante e tem que dar margem para a gente continuar os assuntos nos próximos episódios. Por quê? Por exemplo, uma empresa como a Intelbras, numa semana ela faz um IPO, na outra semana ela expande uma fábrica, na outra semana ela lança um produto de algum segmento, ou ganha uma certificação como ganhou na semana passada. Então os assuntos estão conectados. Então toda vez que a gente fala sobre o assunto, a gente acaba retomando o outro, e isso fortalece na memória dos técnicos, enfim, de todo mundo, integradores que estão ouvindo o podcast e falam, opa, eu não lembrava dessa matéria, eu não vi, vou voltar. Então a gente vai sempre dando ganchos de outras coisas. Então a ideia, ao longo da semana, joga tudo num funil e vai separando, ou numa peneira, na peneira, e vai separando. Ó, esse vai, esse aqui tem relevância, mas a gente pode jogar numa outra plataforma, nos stories, por exemplo, do Instagram. Não, a gente não deixa de compartilhar informação, mas para o podcast vai realmente aquilo que a gente acha que vai ter maior impacto para a produtividade das pessoas, mais relevância no mercado, é basicamente isso. E a gente monta um roteiro, né? Quando chega na quinta-feira, a gente coloca na sequência para os assuntos irem se amarrando, né, entre si, e aí tem as brincadeiras, enfim, e entre eles a gente, sei lá, vai falar sobre alguma coisa relacionada a robôs, tecnologia e tudo mais. Então a gente lembra, eu gosto muito, o Ale também, sobre o Exterminador do Futuro, a gente lembra do filme alguma coisa, e depois puxa para a Tesla que teve o robô, e as matérias vão se encaixando junto com filme, com tecnologia, com seriado. Então é um programa, né? O MagoCast é um programa é um podcast, mas é um programa de tecnologia, com segurança eletrônica, enfim. É o conceito que a gente tem de infotenimento. É entreter as pessoas e
igualmente passar uma informação jornalística. Sem contar que tem um conteúdo muito fluido também, né? Literalmente. Sim. E uma das coisas bacanas, por exemplo, eu sou um apaixonado por cerveja, então eu faço questão de todos os episódios trazer a cerveja para a bancada, e todo mundo tem o ritual que todo mundo que senta tem que tomar cerveja, né? Ô, Kleber e Adalberto, agora eu fiquei chateado, a gente nunca foi convidado, né? Nunca fomos convidados para tomar cerveja. É estranho, Ok, gratidão total. O Adalberto é muito chique. Se eu chamar o Adalberto, ele vai querer trazer aqueles vinhos dele que eu não consigo nem pronunciar os nomes. Aí fica complicado, né? Não fique acanhado por conta disso, não. Pode chamar. Já o Kleber, cara, é só Autoconvite. você. Já o Kleber é só você oferecer um pão de queijo, não precisa de cerveja. Eu vou chamar o Kleber para fazer um MagoCast na cozinha. Desde que o filho dele Vai esteja junto. comer. O filho dele tem que estar junto, porque a gente sabe que as mãos ali que vão cozinhando, na verdade, é do Lucas, entendeu? Não é dele. Ele fica só falando. Que nem ele com o teleprompter. Fazendo a live, só gravando. Só. É o Léo que fica ali com as palavras no teleprompter também pra ele e tal. Ele colocou os dois filhos aí pra... É um trabalho em família, né? Isso é legal. Chega de bullying, vamos entrar nos momentos do nosso CTcast. Kleber Maria Braga, vamos lá. Sensacional, pronto. Vai colar. Momento mergulhando no conhecimento. Magu, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Eu sou um fanático por séries, filmes, livros. Eu sou um leitor assíduo e eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre vários. Por exemplo, os livros da Cristiane Correia, por exemplo, enfim. Mas tem um que foi um ponto de virada de chave, assim, para mim, que são os livros do Robin Sharma. São dois especiais, na verdade. É O Monge que Vendeu Sua Ferrari e O Líder Sem Status. Eu acho que eles se complementam. Inclusive, na época que eu li, foi, sei lá, 2005, 2007, eu cheguei a twittar e o próprio Robin Sharma respondeu o meu Twitter, cara. Eu achei aquilo incrível. Que legal. Né? E era numa época que a gente, pelo menos eu, assim, aqui no Brasil, não tinha tanto essa visão de conhecimento, de compartilhar essa troca com autores, com pessoas que eu curto bastante. Eu achei incrível. E pra gente contextualizar, o lance do monge que vendeu sua Ferrari dá vários insights, só que basicamente ele fala de você aproveitar o tempo que você tem. O tempo é limitado, é escasso, então aproveitar da melhor forma. Não se apegar tanto, óbvio, gostar de bens materiais, mas não é isso que realmente é o importante. O importante é o que você aprende e compartilha com as pessoas, e tentar sair dessa rotina louca que a gente tem de querer fazer tudo e não parar, respirar e apreciar a vida. Isso do monge que vendeu a Ferrari. E o Líder Sem Status mostra que você não precisa ter um cargo, você não precisa ser um diretor para poder desempenhar uma liderança. Você pratica a própria autoliderança. Então, sei lá, tem uma parte no livro que fala de uma camareira que ela mesma gerenciava o tempo dela, ou atendente de uma livraria. Então isso me ajudou bastante em várias empreitadas que eu tive aí, e tirar um pouco o pé, né, do acelerador e entender que a gente tá aqui para aprender e compartilhar conhecimento. Momento Passo do Gigante. Passo do Gigante, Magu, é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Anderson Magu. Olha, eu nunca comentei isso nas redes sociais, né? A minha vida é feita de vários momentos de Passos do Gigante, né? Então, eu venho de uma família bem pobre, assim. Então, para vocês terem ideia, a gente foi despejado 6 vezes de casas que a gente morou. Faltou água, faltou luz, faltou comida na mesa. Às vezes faltava tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu tinha comigo a certeza que as coisas iam melhorar, porque eu estudava, eu me dedicava. Então, por isso eu falo muito da questão do conhecimento, de você estudar e se dedicar ao conhecimento. Então, eu tinha uma época que eu precisava ir para o ensino médio, enfim, segundo colegial, sei lá. E eu pulava na casa do lado onde a gente morava, que estava desocupada para alugar, para tomar banho, né? Que era o lugar que tinha água, mas não tinha nem chuveiro nem nada, era um buraco da parede que saía.
E eu tomava aquele banho gelado todo dia para ir para a escola. Depois eu fiquei mais velho, quando eu comecei a fazer faculdade, uma outra faculdade antes da São Judas, eu tinha que voltar 1h30 a pé, quase, todos os dias, porque eu não tinha um ônibus para voltar. Então eu acho que o momento do passo do gigante, pegando essa parte do começo da minha história, até uns 20 anos de idade, 20 alguma coisinha, era, eu não diria nem resiliência, né? Era a antifragilidade que eu tinha ali, de por mais que passava por isso, eu continuava, porque eu acreditava e aquilo foi me transformando e me tornando cada vez mais forte no propósito que eu tinha. Um outro ponto também foi quando eu trabalhava numa emissora de televisão, né? E tinham me transferido para a cidade de Boituva para montar uma TV corporativa dentro da Itaipava, da cervejaria. E aí eu resolvi largar tudo lá porque eu ia casar e eu falei, cara, eu tô longe de São Paulo, tô longe da minha família, então esse momento para mim é um momento muito marcante, porque aquele momento que eu acreditei que eu poderia, óbvio, eu já tinha uma reserva de emergência, eu tinha uma grana guardada para me segurar alguns meses, mas eu resolvi sair da onde eu estava, da minha zona de conforto, eu tinha um excelente salário, eu larguei tudo, falei, vou empreender na área de segurança e vou voltar para São Paulo, vou casar e para ficar próximo da minha família. Então acho que ter esse grau de consciência da onde você está é fundamental, porque é só quando você tem o seu grau de consciência de onde você está, você consegue projetar qual é o próximo passo. Momento mergulhando de cabeça. Magu, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Magu mergulha de cabeça? Cara, eu já mergulhei mais. Por exemplo, eu sou um skydiver, né, cara? Eu sou paraquedista. Embora nos últimos meses aí eu ando meio sumido dos centros de paraquedismo, das áreas, mas tenho tatuagem de paraquedismo no meu corpo. Eu sou um amante do paraquedismo desde muito tempo atrás, muitos anos. Então isso é uma paixão que eu tenho. Mas eu acho que eu posso dizer que meu momento de mergulhar é no esporte de modo geral. Eu faço montanhismo, eu faço paraquedismo, eu gosto de correr, eu gosto de nadar, enfim. Eu acho que isso é um momento muito, muito pessoal. Por mais que eu saia para fazer montanhismo, por exemplo, de ficar 10 dias dormindo na montanha e 8 horas de caminhada, junto com a minha esposa que pratica junto comigo, a gente quase não conversa durante os momentos de caminhada. É um momento muito pessoal de cada um, de refletir na vida, de pensar em possibilidades e aproveitar a natureza. Eu acho que esse é meu momento de mergulhar no meu eu mesmo. Magu, um ponto que a gente sempre gosta de ouvir nas histórias das pessoas, e você contou a sua, mas é o antes de entrar no segmento, o depois quando entra, e aí o depois que entra a visão sobre o segmento, ou seja, a visão do segmento antes de você fazer parte dele e depois de ter uma jornada dele, qual é a visão do hoje, do que de fato você encontrou, e aí depois de ter vivenciado essa jornada, está vivenciando, tanto atendendo o cliente final, quanto na questão da comunicação, o que você enxerga de futuro para o segmento? Quando eu resolvi empreender na área da segurança, para mim foi relativamente tranquilo, porque eu sabia que eu já tinha o meu primeiro cliente ali, que era o condomínio que eu estava indo morar, enfim. Então eu já comecei com um ponto ali. Eu me dediquei muito naquilo e a síndica me indicou para uma empresa de portaria e essa empresa de portaria me trouxe mais 3 clientes. Então foi meio que rampando aí, né? Foi meio que, nesse começo foi bem exponencial. E eu acreditei e falei, cara, eu nasci para isso, eu sou muito foda, né, cara? Eu sou o melhor empreendedor do mundo, sou o melhor empresário do mundo. E, de fato, fui, na minha visão, durante o primeiro ano, até o segundo ano. A empresa é de 2015, então são 6 anos. Então, primeiro, segundo, até o começo do terceiro ano, cara, era absurdamente altas as margens. Até que eu não tinha como fazer sozinho, ou com mais 2 pessoas, eu comecei a contratar. E aí chegou um ponto, falei, cara, tem 16 pessoas trabalhando comigo, tem carro da empresa, e aí eu comecei a perder a mão, porque eu não estava preparado para aquilo. Foi um processo muito rápido de crescimento sem um amadurecimento. Aí, óbvio que eu perdi dinheiro, eu perdi clientes, enfim, porque aquela situação fugia do meu controle. Aí eu parei, entendi que eu tinha que ter mentores, que eu tinha que me aproximar de pessoas que sabiam mais do que eu, as parcerias que eu fui fazendo em distribuidoras,
mentorias pessoais, por exemplo, eu fiz uma mentoria pessoal e essa mentoria me abriu a mente que o resultado hoje é a parceria e a proximidade que eu tenho com vocês do CT. A frase era assim: conheça as grandes referências do seu mercado e aproxime-se deles. Então, as maiores referências do mercado são vocês do CT, de modo geral, todos, que é quem realmente impacta no mercado. Então, eu quis me aproximar para entender, o que esses caras fazem que eu não faço? Por que esses caras têm resultado e eu não tenho? Se a gente está no mesmo mercado, como é que um tem resultado e o outro não tem? Então, para mim, foi muito foda. E assim, e não é usar ou se aproveitar. Eu falei, eu tenho minha experiência, eu posso somar, eu posso contribuir de alguma forma e eles também podem contribuir com alguma coisa. Então, é uma troca, é uma parceria, se torna uma amizade. Eu quero ter amigos onde eu faço negócio. E a visão que eu tenho de quando eu entrei para hoje é bem diferente. Eu achava que era um mercado grande e, na verdade, não é. Não é. As pessoas acham que o mercado da segurança eletrônica, principalmente, é um mercado grande. Mas todo mundo se conhece. Se você falar, por exemplo, a da Alberto Benhaja, o outro vai falar, eu sei quem é o da BHC, o outro vai falar, é um engenheiro, o outro vai falar tal. Se falar nas distribuidoras, todo mundo se conhece, ainda mais pela visibilidade que vocês têm nos meios de comunicação, como o canal do YouTube do CT. Mas as próprias distribuidoras, eventos que as pessoas se encontram, feiras, é um mercado extremamente competitivo, é um mercado forrado de ego, e como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu posso falar, e foda-se, foda-se, porque é verdade, e a galera que fala que não é hipócrita, porque é um mercado cheio de ego, tem vários que se acham melhores que o outro, e no final das contas, cara, tá agregando muito pouco. Se baixasse um pouco o ego e se juntasse com o outro, somaria muito mais, cara. Somaria muito mais, né? A hashtag somos essenciais, somos quem? Somos todos. Todos, não tem... Somos essenciais, mas o fulano é mais essencial do que o Beltrano. Não tem essa, entendeu? Então, todo mundo é essencial, todo mundo está no mesmo mercado, as energias, as forças devem se complementar, e o pouquinho que eu sei pode agregar no pouquinho que o outro sabe, e você não precisa ser um faixa preta para ajudar o faixa branca. É basicamente isso que eu acredito. Eu posso contribuir de alguma forma. Eu não sou engenheiro, eu sou de comunicação. Você é engenheiro. Eu posso te falar alguma coisa sobre comunicação que melhora a sua performance, você pode me falar uma coisa técnica que vai melhorar o meu desempenho, ou a própria mentoria, que você é o pica das galáxias do CT na mentoria. Então você desenrola para mim, o Cris já desenrola a parte do marketing, e o Silvano a gente vê o que ele faz depois pra gente. Piadas. Brincadeira, mas esse é um grande barato mesmo, porque o que acontece, até quando você começou a falar, né, depois que eu me aproximei, comecei a ver que era diferente, mas a real é que, no final das contas, o que é muito legal de ver é que toda vez que você se aproxima de uma pessoa que você acha ícone ou que tem algum tipo de pedestal ali, mas que está ali para compartilhar, você percebe que é só mais uma pessoa normal, que o grande diferencial dela é que ela gosta de ver os outros bem também. E ao seu modo e com os seus recursos, ela vai trabalhando para isso acontecer. Né? Isso é muito legal mesmo. E vocês estão fazendo isso com o programa de vocês, né? Isso é muito bom. Quando a gente pega para fazer alguma coisa que é pro bem da comunidade, que é pro bem do nosso segmento, e a gente faz de coração, é legal, é muito legal isso. E mais legal ainda é o fato de você não ter tido receio de se aproximar, porque o mundo é de quem faz, e é muito fácil a galera ficar muitas vezes na sombra ou de longe, apontando o dedo, ou com receio, ou falando isso, daquilo. É aquela velha máxima, né? Tomar cuidado, porque você está se movimentando, você está usando o seu tempo de forma positiva, em algum momento você vai ganhar dinheiro e vão falar que você teve muita sorte, né? Exatamente. A sorte geralmente vem acompanhada de muito trabalho, né? O Tiger Woods, né? O Michael Jordan já falava, comecei a ter sorte depois que eu arremessei 10 mil bolas, depois que eu treinei 10 horas por dia. Eu acredito que existem coisas que podem acontecer meio que do acaso, assim, você tá andando em algum lugar e esbarra, mas eu acredito que é mais provável que aquilo dê certo se eu estiver preparado. Eu acho que dificilmente eu teria sido recebido no CT com todo o carinho que eu fui, com todo o respeito, se eu não tivesse agregando, ou se vocês não tivessem chegado a alguma coisa que eu teria para agregar a vocês, ou a forma como eu me posicionei. Eu continuo achando que eu tenho muito mais para agregar e tenho muito a aprender também. Então, toda vez que eu aprendo um pouquinho, eu faço questão de repassar aquilo. A gente conversou outro dia sobre isso, inclusive, o Silvano, a questão do samurai, né, do servir. Tem uma frase, eu acho meio besta, como o Cris fala, é frase de caminhão, né?
mas fala assim, quem não nasce para servir não serve para viver. É meio besta, mas faz sentido. Desde do começo, lá atrás, né, dos nossos ancestrais, assim, a gente tem um senso de pertencimento muito forte. A gente quer pertencer a um grupo social, a gente quer pertencer a panelinha na escola, e o pertencimento, o grupo social é o que salvou a humanidade. Quando, sei lá, o bicho lá, o tigre de dente de sabre atacar, era o grupo que se protegia. Então, por exemplo, durante agora o período que o mundo virou de cabeça para baixo, se as pessoas não tivessem se unido de alguma forma, estaria muito pior. Se o CT não tivesse pensado em novas formas de comunicação, de levar a formação para as pessoas, também o Caio se posicionando como CEO e trazendo ideias, enfim, fazendo essa gestão também. Então, são vários exemplos que a gente pode dar, e eu me sinto honrado e privilegiado em hoje fazer parte mais ainda do CT, não só como membro do CT, junto com a minha empresa, com a Stock, mas fazendo parte de fato, né? Agregando conhecimento para as pessoas, trazendo conteúdo, e convido a todos, cara, para fazer parte desse movimento, né? Fazer parte do Grupo CT. É um local que as pessoas são sempre muito bem acolhidas, tem o espaço de coworking para quem quer trabalhar, tem auditório, tem sala de reunião, as pessoas são sempre acolhedoras, simpáticas, tem café à vontade, então isso já é um ponto fundamental na vida. Então é isso, cara, eu me sinto honrado em fazer parte, de verdade mesmo, e é surreal que isso aconteça de uma maneira tão rápida quanto aconteceu para mim. Eu esperava que acontecesse, mas não tão rápido quanto aconteceu. Mago, e aí a gente falando um pouco também do que outras pessoas enxergam do segmento, então quem não está no segmento. Então você, pela jornada tocando seu negócio e agora na comunicação, com o podcast e tudo mais, fazendo esse barulho, qual é a sua percepção da percepção das pessoas de fora do segmento agora para o nosso segmento? Esse movimento todo, você entende que isso está fazendo diferença? Qual é o feedback que você tem de quem não está no segmento olhando o nosso segmento? Eu vejo que os números mostram, né? Eu gosto muito de números. Então você vê o crescimento das empresas, né? 140%, 150% de crescimento. O número de permeabilidade de equipamentos, controle de acesso em condomínios, que o foco da Stock, por exemplo, é condomínios residenciais e comerciais. Então você percebe que a permeabilidade de equipamentos e aceitação dos administradores e síndicos é maior, as pessoas começarem a enxergar profissionais de segurança não só como penduradores de câmera, mas como profissionais, mas para isso o cara ele tem que se posicionar dessa forma, ele tem que chegar e mostrar que ele sabe o que ele faz, ele não está colocando uma câmera, ele está montando um projeto de segurança, ele está atendendo aquela demanda, ele enxerga, ele agrega valor, ele faz enfim, várias técnicas de venda que a gente vai ficar citando aqui, mas enfim, para gerar mais vendas e gerar mais produto, aumentar o ticket dele, mas sempre com o objetivo de gerar valor para a empresa e para os condomínios, para o cliente final. E quanto mais ele faz isso, mais as pessoas entendem e deixa. Eu já ouvi muito, instalador de câmera é picareta. Por quê? Porque a pessoa teve umas 2 situações que ela passou por isso, então ela já generaliza o mercado. E eu acho que a nossa obrigação como comunicador, como profissional do mercado, mostrar que a gente vem para ajudar as pessoas, para somar e para formar novos profissionais, e profissionais capacitados e que continuem levando essa visão que o mercado da segurança é extremamente importante. Quando eu participo de uma assembleia num condomínio, por exemplo, ainda mais que às vezes os valores são altos, sei lá, 100, 200 mil reais um projeto completo de segurança, eu começo a reunião assim, perguntando, falo assim, quanto custa a segurança da sua família? Tem preço? Não, não tem. Isso não tem. Mas a gente consegue metrificar e colocar uma margem aqui de produtos que são aceitáveis para você pagar X valores para adquirir tais equipamentos. Então isso vai te dar a sensação de segurança para você sair de casa e deixar a sua família e seu filho brincando no playground, porque eu sou da época que a gente brincava na rua, eu não sou nem tão velho assim, a gente jogava bola na rua, hoje em dia não tem criança mais jogando bola na rua, as crianças passaram para dentro do condomínio, ou uma nova realidade se apresenta hoje, né? Não é nem melhor nem pior, é só uma outra realidade, e as pessoas se adequaram a isso, e consequentemente novas tecnologias vieram para trazer. Então, resumindo, o que você perguntou, hoje as pessoas, eu vejo e sinto que as pessoas têm maior confiança nos profissionais de segurança e entendem a necessidade de ter câmeras, sejam em casa, inclusive, né? Próprias residências já querem colocar câmeras
e biometria, fechaduras digitais, enfim. A tecnologia veio para transformar muito isso, né? Magu, como foi essa parte, vindo a parte acadêmica da área de comunicação, para ir dentro do mercado também estar no dia a dia na área técnica? Como foi o estudo para isso? Como continua sendo, porque é algo que nunca para, né? Você nunca para de aprender sobre novas tecnologias. Mas como é isso hoje para o Anderson Magu, além do teu time, claro, mas hoje pessoalmente para você? Eu tava quietinho aí, Cris, achei que você tivesse ido no banheiro, alguma coisa assim. É muito louco, né? Porque são mercados que, se você analisar friamente, completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu fico atrás de uma mesa, num computador, editando vídeo, fazendo uma arte, um impresso, um digital, enfim. E no outro eu tô na rua cortando cabo, puxando cabo, batendo escada, coordenando equipe, fazendo planilha de custo, visitando o distribuidor. E agora, com essa fase, gerando conteúdo pro podcast e mais para frente agora a gente vai começar a fazer também a versão em vídeo pro YouTube dos podcasts. Vai ser bem legal. Vão começar a enxergar a nossa fuça nos programas. É muito louco, né? Eu tive que estudar muita coisa. Eu já tinha feito o Senai quando era criança, eu tinha feito elétrica, enfim, como um bom garoto dos anos 80, o pai botou lá para estudar elétrica no Senai, tornearia mecânica, esse tipo de coisa assim. Mas eu fui para a área de comunicação. Então eu consegui, depois que eu saí, entre aspas, da área de comunicação, que eu comecei a participar mais ativo da parte de segurança eletrônica, primeira coisa, eu tinha que entender como é que funcionavam os equipamentos. Então, cara, manual. Vai ler manual até como se fosse bula de remédio. Então, vai ler manual para entender como é que funciona. Eu não tinha grana para ficar investindo em um monte de curso, então eu fiz um outro curso pago, mas eu ia muito em treinamentos gratuitos, em fabricantes. Então, isso é muito legal. Fiz amizade com um distribuidor que, inclusive, é parceiro do CT, que é a Dealer Shop, porque o mesmo ano de fundação da Stock é o mesmo ano de fundação da Dealer, então nós somos contemporâneos, então fiz amizade, então me ajudaram muito, então eu entendi, eu perdi muito dinheiro no começo porque eu ia comprar equipamentos na Santa Efigênia e depois eu entendi que na escala de, vamos chamar de supply chain, eu estava no mesmo nível dos caras da Santa Efigênia, então não fazia sentido comprar deles porque a minha margem era menor, então eu tive que estudar não só a parte técnica para instalar equipamentos, porque eu era sozinho no começo, mas eu tinha que entender como é que eu comprava, como é que eu vendia, qual que era a margem, planejamento, gerenciamento. Cara, as pessoas romantizam o empreendedorismo. Ah, eu sou empreendedor. Cara, grande bosta, você tá fudido, meu irmão, se você pensar dessa forma. Você tá fudido, porque você vai trabalhar 24 horas por dia, você não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? Ainda mais no começo. Depois, óbvio, as coisas começam a ficar um pouco mais flexíveis, mas se você quer crescer, você vai ter que se dedicar. Então eu tinha que fazer tudo e ainda tenho que fazer muita coisa sozinho. Mas a grande questão é como delegar atividades e saber controlar. Porque outro erro que eu cometi no começo foi delargar. Então eu mandava fazer um negócio e não ficava em cima. Eu mandei fazer, tá pronto. E não é bem assim que funciona. Então você eu imagino, eu visualizo que é uma escadinha. Todos os dias eu tenho que aprender um pouquinho sobre equipamento novo e o podcast me ajuda muito, cara. Mas muito, muito, muito. Porque quando eu me preparo para fazer o podcast, lendo uma matéria ou vendo equipamento, aquilo serve de conteúdo para eu ter maior background para oferecer produtos para os meus clientes, soluções, ou para chegar numa reunião com outras pessoas e ser interessante para ter conversa, para saber o que falar e não ser alguém que fica como uma vitrola, um disco riscado que fica repetindo só, não, porque é isso, porque é aquilo, mais do mesmo, né? E a gente vê muito isso no mercado. Pessoas repetindo, é um papagaio. Ele ouve uma coisa de alguém e repete, mas não consegue fazer um filtro, falar, o que você entendeu disso daí? Cara, eu entendi que isso é legal, qual é a sua opinião? As pessoas parecem que têm medo hoje, né? Ainda mais nas redes sociais. Parece que a pessoa tem medo de falar o que ela pensa, mas vão me julgar. Eu conversei com o Thiago Nigro outro dia e perguntei para ele, eu falei, ô Thiagão, o que você acha da ciência assado e tal? Ele falou, cara, quanto mais você crescer, maior é o alvo nas suas costas, esteja preparado, vai doer, não importa o tamanho que você tenha, não importa se a sua cara está estampada na Times Square, como foi o caso dele, as pessoas vão falar coisas e vão machucar da mesma forma, esteja preparado, é só isso, que vão vir, vão criticar, vão sempre, 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 mas você, Magu, você fica depreciando o mercado, você foi falar mal da Hikvision. Não, eu não falei mal. Eu falei sobre uma situação pontual. Mas eu também falei de uma situação que grande deles. Mas você ficou falando que a Intelbras é de Santa Cataralha. Ok, é uma forma de falar brincando que o gordo tem.
Onde tem depreciativo nisso? Vocês são zoeiros, vocês não levam o mercado a sério. Não, talvez vocês estejam levando o mercado muito mais a sério do que deveria. Então, eu penso dessa forma. Eu estudei muito, muito. Se alguém acha que eu estou vindo para brincar no mercado, que eu estou vindo para tirar barato, muito pelo contrário. Todo dia eu leio o manual e pesquiso muito mais, talvez, do que as pessoas que estão aí todo dia só trabalhando. Não adianta só trabalhar, você tem que parar e sentar, botar a bunda na cadeira e ler, e estudar, e se preparar. Já que você me tirou, eu vou te tirar também. Tem uma errata no MagoCast aí de 2 semanas atrás, que vocês falaram do filme Titanic 2 com o Leonardo DiCaprio, com o elenco original. Isso é uma mentira. Como é a mentira? Isso foi uma sátira, só eles fizeram um trailer como uma sátira. Vai ter um filme sim, mas o filme é um documentário. Não é um filme com o elenco original. Depois vai lá e errata. Então pode deixar que essa semana eu vou soltar essa nota. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Esse foi o MagoCast. Valeu, bonitões. Até a próxima. Vamos com o compressor para cima deles. Muito bom, muito bom. Magu, quem quiser entrar em contato com vocês, além, é claro, de seguir o MagoCast no Spotify, que eu falo também no Café com Segurança para o pessoal seguir, mas é um conteúdo que está muito show mesmo. Faz como? Cara, acompanha a gente nas redes sociais, @AndersonMagu, o MagoCast também no Spotify, Deezer, enfim, a gente está nas principais plataformas. A gente costuma falar o Spotify, que é o mais comum da galera, mas a gente está em várias plataformas de streaming, e é isso. E visitem a gente também no CT Segurança, Avenida Eusébio Matoso, número 650, Pinheiros. Em frente ao Shopping Eldorado. Muito legal, Magu. Super obrigado mais uma vez pela tua participação, pela tua contribuição com o segmento, por estar disseminando informação e conhecimento para toda essa galera. É muito legal. E, Cris, o Magu falou que as portas do CT estão abertas e você comentou sobre o membro. Para ser membro do CT, como é que faz? Pessoal, ctsegurança.com.br é menos de R$1 por dia, R$ 29,90 por mês. O que o Magu colocou realmente é fantástico. O Magu já utilizou nossa sala de treinamento para fazer reuniões como pela empresa dele mesmo. Então viu o benefício de usar ali como coworking, de ter ali a relação de todos os fabricantes ali com os produtos funcionando para mostrar isso para os clientes deles. Então você que é integrador, instalador, vai lá no site ctsegurança.com.br que tem todas as informações para ser membro e faça parte dessa família de guerreiros. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez, Magu. E obrigado para você que está na audiência. Afinal, nos vemos semanalmente com conteúdos inéditos aqui no Fala, galera!